Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será essa gola 3D. Ela é bem fácil de fazer, ela é apenas uma tira. Depois da tira pronta, a gente dobra e ela fica dessa forma. Eu gostei bastante dela, por isso resolvi trazer para vocês. É mais uma ideia rentável, fácil e econômica. Espero que gostem. Se gostarem, não esqueçam de deixar o meu joinha. Aqui no canal eu já tenho algumas ideias para o inverno. Sabendo que o inverno está chegando, eu trouxe essas ideias para nós, crocheteiras, ganhar o nosso dinheiro. Nós podemos trabalhar em casa. Essa é uma das nossas vantagens, graças a Deus. Então, eu trouxe mais essa ideia. Aqui no canal eu tenho algumas ideias, eu vou deixar a playlist para vocês irem acompanhar. Durante o vídeo, eu passo para vocês a medida que ela ficou, tanto no comprimento quanto na largura. Aqui eu coloquei essas pérolas, mas foi só uma ideia, vocês podem colocar botões. É que no momento eu não tenho botões, então eu resolvi colocar essas pérolas, mas vocês podem colocar botão de madeira, botão que vocês tiverem. E vocês podem colocar também broches. Eu tinha esse broche, aí eu coloquei aqui, é mais uma ideia. Ou vocês podem deixar sem nada, fica a critério de vocês. Quanto ao tamanho, eu passei o tamanho desse foi o que ficou ideal para mim. Mas cada um vai fazer no tamanho que para você vai ser o ideal. Tem gente que não gosta da lã muito rente ao pescoço. Você pode fazer a tira maior, que ela vai ficar um pouco mais distante. Tem gente que não se importa. Tem gente que não gosta tão largo. Pode fazer mais estreito. Eu dei apenas uma ideia. Aí fica a critério de vocês o tamanho que vocês vão preferir fazer. E o que ficar melhor para vocês. Ou para encomenda. Vocês podem sim fazer para encomenda. Para fazer essa gola, eu usei a lã molê da Círculo, o rolo com 100 gramas, Tex é 500, 200 metros. Ela é 100% acrílica. A cor é 8860. Essa lã foi de umas compras que eu fiz pela internet. Eu vou deixar o link dessa compra em algum lugar aqui em cima no vídeo, para vocês depois irem acompanhar a compra que eu fiz de lã pela internet. Para fazer essa gola, eu usei um rolo e a metade do outro rolo. Então, mais ou menos 150 gramas. Mais ou menos 150 gramas de lã. Para quem me pergunta quanto foi de lã. Então, foi um rolo e mais um tanto. Esse aqui é o segundo rolo. Para vocês terem uma noção. Lembrando que eu fiz nessa cor, esse lilás, mas você pode fazer na cor que você quiser. Aqui é somente uma ideia. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica. Para você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, caiu de paraquedas por um acaso no meu canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Ah, se puder, compartilhem. Não esqueçam de deixar o seu joinha. O seu joinha, para mim, é muito importante. O YouTube entende que estão gostando e que o vídeo está sendo útil. Assim, ele indica para outras pessoas. Isso, com certeza, vai me ajudar bastante. Eu vou ficar muito agradecida a todos vocês. Então, não esqueçam de deixar o meu joinha. Eu percebo que algumas pessoas assistem e não deixam o joinha. Por favor, deixe seu joinha. Se puder, compartilhem. Compartilhem para 1, 2, 3 pessoas. Eu vou ficar muito agradecida. Ah, me sigam lá no meu Instagram. Eu vou deixar em algum lugar aqui na tela o meu Instagram e vou deixar também lá na primeira mensagem o link do meu Instagram. Me sigam lá. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Se cuidem, Deus os abençoe. E vamos à nossa aula de hoje. Para fazermos a nossa gola 3D, eu vou usar a lã molê da Círculo. Esse rolo, ele tem 100 gramas. O Tex é 500 e tem 200 metros. A cor é 6399. E a agulha que eu vou usar é a agulha número 5.
mas vocês podem usar a agulha que vocês quiserem. Na verdade, para essa lã, a agulha é agulha de 2 e 2,5. Eu quis fazer com essa de 5 para o ponto ficar mais fofinho. Mas fica a critério de vocês. Se quiserem fazer com a agulha que a lã indica, fica a critério de vocês. Eu vou fazer com a agulha número 5. Vamos iniciar com o nozinho mágico. Vamos fazer correntes. Então, nós vamos fazer uma corrente, 2, 3, 4. Eu vou fazer 29 correntes. Já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu fiz as minhas 29 correntes. Vou fazer mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou fazer aqui, na 29ª corrente, 3 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto, 2, na mesma corrente, 3 pontos altos. Ficaram aqui no total de 4 pontos altos. Vamos contar 3 correntes, 1, 2, 3. Na quarta, nós vamos fechar com um ponto baixo. Vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos fazer aqui na mesma corrente mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos na mesma corrente de base. Ficou num total de 4 pontos altos. Vamos contar 3 correntes, 1, 2, 3. Na quarta, nós vamos fazer um ponto baixo. Novamente, 3 correntes. Vamos fazer aqui na mesma corrente 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos contar 3 correntes de base. 1, 2, 3. Na quarta, vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer esses grupos de pontos altos tombados até o final da nossa carreira, até o final da nossa corrente. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no meu último grupo de pontos altos. Vou contar 1, 2, 3. Na quarta corrente, fazer um ponto baixo. Ficou com 7 grupos de pontos altos tombados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de pontos altos. Para continuar o nosso trabalho, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho. E aqui nesse, onde nós fizemos o nosso ponto baixo, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, ficou num total de 4 pontos altos. Agora, nós não vamos fazer o nosso ponto baixo aqui nas correntes. Nós vamos fazer no ponto alto pós correntes. Então, nós vamos laçar o nosso ponto, passar a agulha aqui por trás do nosso ponto, capturar a lã, pegar a lã e fazer um ponto baixo. Vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Agora sim, nós vamos fazer os nossos pontos altos nas correntes. Vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, feito na nossa corrente. Agora, nós vamos lá no próximo grupo de pontos altos tombados, novamente, nós não vamos colocar na corrente, nós não vamos fazer o nosso ponto baixo na corrente. Vamos laçar o nosso ponto alto, depois da corrente, vamos laçar a nossa lã e fazer o nosso ponto baixo. Vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Agora, sim, fazer os 3 pontos altos nas nossas correntes. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, vamos pular a nossa corrente, vamos fazer o nosso ponto baixo nesse ponto alto. Vamos laçar o nosso ponto, puxar a nossa lã e fazer o nosso ponto baixo. Subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos fazer agora nas correntes os nossos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos.
Novamente, vamos no próximo grupo de pontos altos, não vamos fazer o nosso ponto baixo na corrente, vamos fazer nesse ponto alto, laçar o nosso ponto alto, puxar a nossa lã e fazer o nosso ponto baixo. Subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Agora sim, nas correntes, nós vamos fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Próximo grupo de pontos altos, vamos pular a nossa corrente, fazer o nosso ponto baixo no nosso ponto alto. Subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos aqui no nosso ponto, vamos aqui na nossa corrente fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos lá, no nosso grupo de pontos altos, pular a nossa corrente no ponto alto, fazer o nosso ponto baixo, subir com 3 correntes e fazer aqui na corrente os nossos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Chegamos aqui no último grupo dessa carreira, que foi o primeiro grupo da carreira anterior. Nós não vamos fazer aqui na corrente. Nós vamos continuar fazendo no nosso ponto alto, laçar o ponto alto e fazer o nosso ponto baixo. Aí ficou a corrente. Nós vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui onde nós fizemos o nosso ponto baixo, nós vamos continuar o nosso trabalho. Fazer os 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Vamos lá no nosso grupo de pontos altos, não vamos fechar com ponto baixo na corrente, e sim no ponto alto. Vamos fazer nosso ponto baixo aqui, vamos subir com 3 correntes, e nas correntes nós vamos fazer os nossos 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nosso trabalho vai ser todo feito dessa forma. Então, até o final da nossa gola 3D, nós vamos fazer esse trabalho. Carreiras de pontos altos tombados. A minha gola, ela vai ficar mais ou menos com 21 centímetros de largura. Lembrando que essa é a largura que eu achei que ficou bom para mim. Se você quiser fazer maior, não tem problema. E a quantidade das correntes, a quantidade das carreiras, dos grupos de pontos altos tombados também vai depender da lã que vocês usarem. Se vocês usarem uma lã mais grossa, vai ficar com menos correntes. Nesse tamanho de 21 centímetros, vai ficar com menos corrente, menos grupos de pontos altos tombados. Se você fizer com uma lã mais fina, vai ficar mais correntes, aí é proporcional. Por isso que eu tô tirando a medida de 21 centímetros para vocês colocarem aí, fazerem o trabalho de vocês conforme a lã que vocês tiverem. Eu vou fazer assim por algumas carreiras. Quando eu achar que para mim aquela quantidade de carreira estiver bom, eu trago para nós finalizarmos a nossa gola 3D. Como prometido, aqui está o final da minha gola 3D. O tamanho que para mim foi o suficiente. Daqui a pouco eu vou medir para vocês terem uma ideia. Então, eu cheguei aqui na minha última carreira. Vou fazer aqui o meu ponto baixo. E agora, para a nossa última carreira, a volta de toda a gola, nós vamos subir com 3 correntes. Vamos aqui nesse espaço, vamos aqui nessa corrente, vamos fazer 3 pontos altos, como nós já vínhamos fazendo. Vamos aqui à frente e vamos fechar com um ponto baixo. Então, agora nós vamos fazer a volta, a lateral da nossa gola. Por toda a lateral, nós vamos fazer o mesmo trabalho, porém, na lateral. Aí, agora eu vou subir com mais 3 correntes. Fazer nesse espaço
3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Vamos aqui à frente e vamos fazer um ponto baixo. Então, nós vamos entrar em todos os espaços, fazendo esse trabalho. Vamos subir com 3 correntes, vamos fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos altos. 3 pontos altos. Vamos aqui no próximo espaço, vamos fazer o nosso ponto baixo. Então, ao redor de toda a nossa gola, vai ficar com esse trabalhado. Então, eu vou fazer por toda a volta do nosso cachecol. Vou fazer nessa parte que foi o nosso início, onde nós iniciamos. Vou fazer esse lado. Quando eu chegar aqui na última carreira, quando eu chegar na nossa última carreira, eu volto para mostrar para vocês. Essa é a última carreira, que foi quando nós começamos a fazer a lateral da nossa gola 3D. Então, quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já encerrei a minha última carreira. Já dei a volta toda na gola 3D. Aí, chegando aqui, eu coloquei, passei um pouco a lã aqui por dentro e por alguns pontos, depois já pode cortar. Então, aqui está finalizada a nossa gola. Eu vou medir para vocês terem uma noção de qual tamanho que ficou a minha gola. Lembrando que vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Se quiserem fazer mais largo para o pescoço, pode fazer. Aí, vocês vão fazendo e medindo no pescoço. Até quando vocês verem que vai ficar bom para vocês. Tem gente que não gosta muito junto ao pescoço, faz um pouco maior para ficar mais folgado. Tem gente que não se importa, faz mais justo. Tem gente que não quer tão largo, então pode fazer mais estreito. Fica a critério de vocês. Eu tô dando aqui uma ideia. Eu vou medir para vocês terem uma noção de qual tamanho que ficou a minha. Então, a minha gola ficou medindo. A minha gola ficou medindo 75 centímetros de comprimento. E na largura, ela ficou medindo 23 centímetros. Então, agora, com a nossa gola terminada, nós vamos trazer essa parte para frente e a outra, encontrar a nossa gola aqui. Então, aqui nós fizemos o encontro das duas laterais da nossa gola. Agora, aqui nós vamos costurar. Então, nós vamos costurar dessa ponta a essa. Então, para costurarmos, eu vou marcar aqui só para eu ter uma ideia, para não ficar torto. Então, eu vou marcar uma ponta, a outra, só para eu ter uma base, para não ficar torto, para a lã não encolher ou não ficar muito esticado e não dar o tamanho certo. E eu vou usar para costurar a mesma lã, dei um nozinho na ponta e a agulha de tapeceiro. Você pode usar qualquer agulha de tapeceiro que você tiver. E agora, começando aqui por baixo, para o nozinho ficar na parte de baixo, nós vamos alinhavar o nosso trabalho. Então, aqui vocês vão alinhavar da forma que vocês acharem melhor, porque a lã, ela não vai aparecer. Porque como é a mesma cor, ela não vai aparecer. Então, vocês vão alinhavar até chegar nessa ponta. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já costurei toda a lateral. Chegando aqui, nós vamos fazer o nosso acabamento.
E agora, aqui por dentro, nós vamos esconder a nossa lã. Aí, nós vamos passar por alguns pontos para esconder a nossa lã. Aqui já podemos cortar. Ou se quiser passar por mais pontos, aí fica a critério de vocês. O quanto vocês acharem que é o suficiente. Aqui, então, já podemos cortar. Então, aqui a nossa gola já foi finalizada. Já costurei toda essa parte. Vocês podem deixar assim, sem colocar nada, ou vocês podem colocar botões. Podem colocar broches para dar detalhe. Podem colocar também algumas pérolas. Como no momento eu estou sem botão, eu resolvi colocar esses botões de pérolas. Mas fica a critério de vocês. Caso queiram, pode colocar. Ou não, pode deixar sem. Coloquei o brochinho aqui também para vocês terem uma ideia. Caso vocês queiram colocar broche, também fica a critério de vocês. É apenas ideias. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Tchau e até a nossa próxima aula.